Hoje vamos dar início ao módulo 16. O módulo 16 vai falar sobre histologia. Para quem não sabe, histologia é o estudo dos tecidos. E vamos possuir 4 tipos: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Cada tipo de tecido aqui exposto será trabalhado individualmente, ok? Vamos lá? O tecido epitelial é caracterizado pela pouca quantidade de material intercelular, por conta das suas células que são muito justapostas. Geralmente, quando ela precisa ter oxigênio e levar detritos, ela geralmente captura ou transporta pelos capilares do tecido conjuntivo. A pele é um grande exemplo de tecido epitelial. Ele tem a função de regulador de temperatura e também nos protege de agentes patogênicos como bactérias, vírus e protozoários, mas também agentes químicos e físicos. Na parte mais profunda da epiderme, possui célula especializada que produz melanina, que é justamente uma pigmentação marrom escura que pode dar a coloração da pele e dos cabelos. Existem diversas funções para o tecido epitelial: absorção, sustentação, secreção e excreção. O tecido epitelial pode ser encontrado na pele e também a formação de glândulas. O tecido epitelial é classificado a partir do seu formato. Vamos dar uma olhada nos formatos? A gente vai ter o pavimentoso, cúbico, prismático, estratificado, transição e pseudo-estratificado. O tecido epitelial pode ser encontrado nas funções de revestimento e também na produção de glândulas, onde as glândulas serão divididas em... As glândulas serão classificadas em 3 tipos: endócrina, exócrina e mista. Na verdade, o que vai te ajudar a tentar diferenciar uma da outra é simplesmente a atuação do produto das glândulas, que são os hormônios ou substâncias. Então, se for para atuar dentro do organismo, essa glândula é endócrina. Se for para expulsar do corpo, ela é exócrina. E se a glândula tiver as duas funções, atuante dentro do organismo e para fora do organismo, ela é mista. Vamos lá para os exemplos? Os epiteliais de secreção são chamados de glandulares. Sendo assim, seus órgãos são chamados de glândulas, podendo ser unicelulares, como no caso das glândulas do intestino delgado, que por terem seu formato parecido com uma taça, são chamadas de células caliciformes. Ou podem ser multicelulares, com várias células formando uma estrutura bastante complexa. Algumas destas glândulas multicelulares podem produzir substâncias que são jogadas para fora do corpo. E por terem esta ligação para o exterior, são chamadas de glândulas exócrinas. Um exemplo são as glândulas sudoríparas, que produzem o suor.
Mas se as glândulas não têm nenhuma ligação com o exterior do corpo, são chamadas de glândulas endócrinas, como uma glândula chamada timo, que auxilia na produção dos linfócitos T. E temos também uma glândula mista, que é o pâncreas, pois produz substâncias que atuam dentro do organismo e outras que atuam fora. Agora vamos partir para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é uma conexão composto de grande quantidade de matriz extracelular e células e fibras. Sua principal função é fornecer sustentação, preencher espaços vazios de tecido e nutri-los. Além dos tipos especiais do tecido conjuntivo, cada função específica, isso varia principalmente de acordo com a posição da matriz e o tipo de célula presente. A classificação dos diferentes tipos de conjuntivo pode ser feita de acordo com o material que a compõe. A matriz extracelular é uma substância que as células têm consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, líquida ou rígida. É o que vai dar a característica de conjuntivo denso e conjuntivo frouxo. Desse modo, pode ser dividida em tecidos conjuntivos propriamente dito, como tecido conjuntivo especiais, como adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Muita gente se confunde entre tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, mas eu vou dar as diferençazinhas agora. O tecido conjuntivo frouxo possui pouca matriz extracelular, com muita célula e pouca fibra, diferente do denso. Já o denso, ele vai possuir grande quantidade de matriz extracelular e predominar fibras de colágenos. Agora vamos diferenciar as características dos tipos de tecidos conjuntivos. A gente terá o adiposo. O adiposo é rico em lipídios, a gordura, e é utilizada para reserva de energia e isolamento térmico. Já o tecido cartilaginoso, ele terá uma grande função na sustentação e nos movimentos, porque ele vai estar intercalando as estruturas ósseas. Já o tecido ósseo também vai ser comum ao tecido cartilaginoso, porém com maior rigidez para dar sustentação e movimentação. Agora, existem algumas características de ossos longos, no qual ele será característico como hematopoético, que vai dar a produção do nosso sangue. E agora o tecido sanguíneo, que por incrível que pareça, é o que mais se cai em prova e é cobrado. Por quê? Ele é um tecido líquido e vai ser composto por 4 componentes, um líquido e 3 sólidos. A gente vai ter o líquido, que será o plasma, que vai carregar grande parte da água e sais minerais e nutrientes. A gente vai ter as hemácias, que também pode ser chamado de eritrócitos, no qual vai transportar o nosso oxigênio e gases. A gente terá o leucócito, que a função será a defesa do organismo, será os nossos anticorpos. E as plaquetas, que também pode ser chamado de trombócito, que sua função é justamente a coagulação. O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim, ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo.
Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas. As células tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele. Já o tecido muscular, a sua função é função contrátil. Isso significa que ele tem o poder de se contrair e se relaxar. É dividido em 3 tipos de tecido: tecido liso, tecido muscular cardíaco e tecido muscular estriado. A contração muscular permite a locomoção e os demais movimentos do corpo. As fibras musculares contraem-se devido ao encurtamento de miofibrilas, filamentos citoplasmáticos ricos em proteínas, disposta ao longo do seu comprimento. Os filamentos vão receber mensagens do sistema nervoso central, do qual ele vai emitir por neurotransmissores informações para atividades de contração e relaxamento. Uma célula muscular tem dezenas e centenas de sarcômero, que é um espaço entre as proteínas de actina e miosina, e ela é que vai se deslizar para a contração e o relaxamento. A miosina é aquela que se encontra ancorada na zona entre a linha M, ou também chamada de linha Z. E as actinas é fixada a linha Z, do qual é ela que vai se deslizar sobre a miosina. E aí se dá a contração, diminuindo o espaço Z. Vamos ver ela um pouquinho mais ampliada, onde a miosina está em lilás e o vermelho a actina, e vão se deslizar para ter a contração e o relaxamento. Esse medicamento, esteroide anabolizante, ele é derivado do hormônio masculino testosterona. E eles foram inventados para ajudar o corpo humano a ganhar massa muscular,
naqueles indivíduos do após-guerra que estavam nos campos de concentração, os prisioneiros de guerra, que eram abandonados na alimentação, ou após cirurgias grandes de coração e de cérebro. Nós receitávamos, na época que eu me formei, a gente receitava anabolizante para as pessoas no pós-operatório de uma cirurgia de coração, para dar uma força, melhorar a capacidade muscular deles e a força muscular. Até que descobriram que isso podia trazer vantagens no esporte. Então, alguns atletas começaram a utilizá-los. E com isso virou o que virou hoje. Ele é considerado doping nos esportes e é considerado de alto risco nos indivíduos que não têm doença e utilizam esteroides anabolizantes para melhorar a massa muscular do corpo e se sentir esteticamente mais forte. Ele age nas células do corpo, dos músculos, fazendo com que elas aumentem de tamanho e aumentem na quantidade. Então, ele tem essa ação. Na verdade, por que os médicos são contra o esteroide anabolizante? Nós não somos contra o esteroide anabolizante. Nós somos contra o uso indevido, inadequado e de risco. Por quê? É um medicamento. Tudo que é medicamento numa dose pode ser útil, numa supradose pode ser letal, pode ser um veneno. E o que a gente está vendo hoje é os adolescentes, os jovens, a garotada lá dos seus 20, 30 anos de idade, utilizando com finalidades estéticas e pior, comprando na internet ou de indivíduos bandidos que vendem esses esteroides anabolizantes dizendo que não tem nenhum problema, não tem nenhum risco, que usar por um ciclo curto vai trazer benefício estético e nenhum risco para esses indivíduos. Tudo errado. Nós mesmo, como cardiologistas, já temos vários casos de infarto agudo do miocárdio em indivíduos usuários de esteroides anabolizantes com menos de 30 anos de idade. E esses indivíduos infartaram exclusivamente pelo uso do esteroide anabolizante. Existem riscos, por exemplo, de embolia pulmonar, e eu posso lembrar de uma grande atleta que ganhou o Arnold Classic em Ohio há 2 anos atrás, a Fernanda Gutilla. Ela morreu de embolia pulmonar por conta do uso de esteroides anabolizantes. É lógico que ela não sabia que ia acontecer isso. As pessoas usam achando que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Ele pode simplesmente provocar o câncer de ovário, câncer do testículo e câncer do fígado. Além do mais, aumentar a pressão arterial das pessoas de uma maneira definitiva. Ele vai ser um hipertenso que vai ter que ser tratado para o resto da vida. Porque as ações do esteroide anabolizante, por exemplo, ele destrói um hormônio muito importante do corpo humano chamado óxido nítrico, que é o maior vasodilatador biológico fabricado pelo próprio organismo, que faz com que as artérias e os outros vasos sanguíneos se dilatem para o sangue circular livremente. Ele impede o aparecimento dessa substância. Com isso, a pessoa vai ter hipertensão arterial e vai ter o risco de desencadear infarto do miocárdio e as tromboses, porque ele age também nas plaquetas do sangue, que são células da coagulação. Então, esses indivíduos vão ter coagulações no corpo de uma maneira espontânea, provocada pelo medicamento que é o esteroide anabolizante. Nós temos que incentivar atividades físicas desde a criança até o velhinho com mais idade avançada que tiver. Se a pessoa tiver condições físicas, tem que ter atividades físicas, desde o caminhar lento do idoso até as provas mais agitadas de um jovem, quer fazer spinning, quer fazer HIIT, até o próprio CrossFit, que eu tenho algumas dúvidas em relação à sua segurança, também o jovem pode fazer se ele gosta, mas não precisa utilizar substâncias proibidas. Tem tanta substância permitida, mesmo o whey protein, outros aminoácidos, são substâncias
que o médico de confiança, um nutricionista de confiança podem prescrever, desde que seja de uma maneira certa e sem exageros, porque não adianta querer milagres. Ah, eu quero ficar igual um Apolo só fazendo exercício. Não vai ficar, vai demorar para ficar, vai levar um ano. Tem que ter paciência e chega lá. Afinal de contas, o importante é ter saúde. Não é só ter estética, é ter saúde. Nós queremos viver e viver bem com qualidade de vida. Se tomar substâncias proibidas, vai te causar danos que você pode tanto morrer de repente, como ficar com uma lesão para o resto da vida. Hipertensão, infarto ou um câncer de fígado.